Uma dívida para o resto da sua vida ou uma janela de oportunidade para quem não consegue pagar a mensalidade? Acho que esse, sem dúvida, é o maior questionamento de todos os estudantes que pensam em entrar pelo FIES na faculdade. E eu me incluo nisso. Oi, prazer, se você não me conhece, eu sou a Maria Eduarda, ou Duda, tenho 24 anos e atualmente estou indo para o 5º período de medicina, na qual eu também entrei através do FIES. E também, assim como você, estive neste momento com muitas dúvidas, incertezas sobre o processo e tentando buscar informações sobre esse sistema tão confuso. E foi justamente por causa disso, por causa de todos esses questionamentos, que eu decidi fazer esse vídeo e te auxiliar nesse processo. Eu vou te explicar um passo a passo sobre tudo o que acontece no Enem e todo o processo que você tem até que você entre na faculdade. E mais, se você ficar até o final, eu preparei um presente com muito carinho e, melhor, gratuito para você. Antes de eu começar a te explicar o passo a passo, eu preciso te explicar o que é o FIES de fato e qual a diferença dele para os demais programas de acesso ao ensino superior que a gente tem. O FIES, ou Fundo de Financiamento Estudantil, nada mais é que um empréstimo que você faz com o governo para poder pagar a sua mensalidade. É bem diferente do ProUni. O ProUni é um sistema de bolsas, também para faculdades particulares, mas ali você ganha uma bolsa. O FIES você precisa pagar assim que você forma ou assim que você acaba com o seu contrato. A grande vantagem do FIES é que, diferente dos empréstimos bancários, ele tem juros zero. Então, possibilita que estudantes, assim como eu, financiem a parcela da mensalidade, porque não conseguiriam pagar sem o programa. E aí a gente volta lá no questionamento do início do vídeo. Uma janela de oportunidade ou uma dívida para o resto da vida? Por muitos anos, eu só enxergava como uma dívida eterna para o resto da vida. Mas quando bateu a exaustão do período do vestibular, eu vi exatamente como uma janela de oportunidade que eu precisava agarrar e eu não podia deixar passar. Então é sim uma dívida muito grande, mas para muitos, assim como eu, é uma possibilidade de conseguir realizar o sonho de cursar o curso, a faculdade que deseja. E cabe a nós, a mim e você, que tem interesse de entrar no FIES, ter muita responsabilidade financeira, porque é uma dívida que a gente precisa quitar assim que for. Agora que eu já te expliquei o que é o FIES, eu vou te explicar quem pode concorrer ao FIES. Para poder concorrer a esse programa, o candidato precisa atender 2 tipos de critério: o critério de renda e o critério de nota. No critério de nota, o candidato precisa ter feito qualquer edição do Enem a partir de 2010 e ter tirado no mínimo 450 de média e não ter zerado a redação. No critério de renda, o candidato precisa ter renda de até 3 salários mínimos per capita. E para você calcular isso é super simples. Você vai somar a renda de cada pessoa que mora com você no seu núcleo familiar, seja pai, pai, mãe, irmão, enfim. Você vai somar a renda bruta de todos eles e vai dividir pela quantidade de pessoas que compõem o seu grupo familiar. Atendendo esses critérios, o candidato passa a ser classificado em uma ordem de prioridade que o próprio sistema define, sendo que o sistema prioriza pessoas que nunca tenham usado FIES e que não têm um diploma ainda. Bom, agora que você já sabe o que é o FIES e quem pode concorrer, agora eu vou te explicar o processo de inscrição em si. E nessa fase é muito importante ter atenção. Por quê? O processo ele vai ocorrer pelo portal do MEC, assim como o SISU e o ProUni. E antes mesmo de você se inscrever, é importante que você saiba em qual categoria você vai concorrer, que a gente tem o FIES Social e o FIES Ampla Concorrência. O FIES Social ele é destinado aos candidatos que possuem CAD único e renda per capita de até meio salário mínimo. Nessa modalidade é possível financiar até 100% da mensalidade, desde que dentro do teto. A ampla concorrência é destinada aos demais alunos que ainda se encontram dentro do limite de 3 salários mínimos, mas que não atendem aos critérios do FIES Social. Para você saber qual que é o percentual disponibilizado, tem uma fórmula que é bem complexa, que envolve vários fatores para poder calcular ali, mas a lógica é que é inversamente proporcional. Quanto mais perto do teto de 3 salários mínimos, menor o percentual financiado, e quanto mais baixo, maior o percentual financiado. O processo de inscrição do FIES ele é um pouco diferente e eu preciso destacar isso para você. Você vai iniciar normalmente ali, colocando suas informações pessoais, preenchendo o questionário socioeconômico, colocando também as informações financeiras do seu grupo familiar. E nesse ponto é muito importante que você preencha todos os dados corretamente, porque depois você vai ter que comprovar cada detalhe que você citou ali. Após esse preenchimento inicial, o sistema vai importar sua nota do Enem automaticamente. E aí vai liberar para você escolher qual curso você deseja candidatar e qual a instituição. A principal diferença é que no FIES a nota de corte não é sobre uma instituição, um curso específico. É por um grupo de preferência. Ou seja, ao jogar a sua nota, você não está concorrendo para uma vaga naquela instituição específica. Você está concorrendo com todas as pessoas daquele grupo. E esse grupo ele é definido por vários fatores, como a região que a instituição está inserida, a nota do MEC e a área do seu curso. E eu sei que está parecendo tudo confuso, mas calma que eu vou te explicar. Uma forma simples de você identificar se as duas instituições que você quer estão no mesmo grupo de preferência é tentar adicionar as duas. Se o sistema liberar que você adicione as duas, elas estão no mesmo grupo de preferência e a nota de corte vai ser a mesma.
Agora, se você tenta adicionar as duas e o sistema não permite, quer dizer que elas estão em grupos diferentes e a nota de corte vai ser diferente. Se a nota de corte é a mesma, como saber a sua real chance de classificação? Analisando o que realmente importa, que é a sua posição no ranking e quantas vagas a sua instituição disponibiliza. Vamos ao exemplo. Vamos supor que a faculdade que você quer ofereça 10 vagas. E vamos supor que você está na 8ª colocação. Isso significa que você está dentro e que isso é uma grande chance de ser aprovado. Agora, vamos supor que a sua faculdade ainda tenha 10 vagas, mas que você esteja na 13ª, o resultado é incerto, porque as pessoas da sua frente podem estar tentando a mesma instituição que você, como podem também estar tentando outra instituição e a sua rodaria a lista fácil. Por isso que eu sempre falo que o FIES ele é imprevisível e é extremamente importante que você acompanhe todos os dias, porque o sistema muda ali o tempo todo. Agora, pontos que eu acho muito importante que você considere no momento da escolha da sua faculdade que vão muito além da nota em si. O primeiro é o valor da mensalidade atual. O segundo também é no âmbito financeiro, que é o valor do índice de indexação. Esse índice nada mais é que a porcentagem que a faculdade pode reajustar anualmente. Então, vamos supor que o índice de indexação da sua faculdade seja de 100 e que naquele ano o índice de inflação foi de 5%. Isso significa que a sua mensalidade ela pode ser ajustada em até 5%. Agora, se o índice de indexação da sua faculdade for de 200 e a inflação for de 5%, isso significa que a sua mensalidade pode ser ajustada em até 10%. Eu sei que parecem valores pequenos, mas quando se trata principalmente de medicina, que as mensalidades ultrapassam os 10 mil, 5 ou 10% fazem muita diferença. Por isso, se atente, quanto maior o índice, maior será o reajuste. Maior a chance da mensalidade ficar impagável durante o curso. E prefira sempre faculdades com índice próximos ao 100. Além disso, eu indico você avaliar o quanto o FIES cobra no seu caso, quanto você irá pagar de coparticipação mensal e quanto ficará a sua dívida total após a formação. Além de âmbitos de infraestrutura, que eu indico você olhar a presença de hospital-escola, como é a infraestrutura da faculdade, se é de fácil acesso, como será o seu transporte, se vai necessitar que você mude a sua residência. Procure sempre o conceito do MEC da faculdade e depoimentos com turmas antigas. Essas são as minhas maiores dicas na hora de escolher a sua instituição. Seguindo no processo de inscrição, chega o momento tão esperado, aquele que aparece bem bonito assim na sua tela, que você foi pré-selecionado. E é aqui que o processo fica sério, porque é nessa etapa que muita gente é reprovado. Quando você é pré-selecionado, você precisa complementar a sua inscrição. E esse prazo de complementação normalmente é de 5 dias úteis, mas isso pode variar conforme o seu processo ali, sempre fica de olho naquela data que aparece. Nessa etapa vai aparecer para você preencher, primeiro, quantos semestres concluídos. Se você está iniciando agora, coloque 0. Depois, o número da matrícula, mas atenção, isso é só para quem já está dentro da instituição. No seu caso que está entrando agora, é só ignorar. Em seguida, vai aparecer o valor da mensalidade com desconto. E aí é só você repetir o valor que aparece anteriormente. Depois vem o valor a ser financiado pelo FIES. E é aqui que entra a minha dica. Como o FIES é juros zero, eu indicaria que você financiasse o máximo possível, se você tiver uma responsabilidade financeira. O próximo ponto é o seguro prestamista, que é o seguro obrigatório, é um seguro de vida. Vai aparecer 2 opções, leia atentamente qual que você prefere, mas a maioria das pessoas escolhe o mais baratinho mesmo. Enfim, você vai conferir todos os valores com calma e confirmar. Após essa confirmação, vai aparecer um prazo que é para você comparecer à CPSA. CPSA é a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento, que fica dentro da sua faculdade. Esse prazo costuma ser de 7 dias, mas pode variar conforme a instituição. E é nesse momento que você vai comprovar todas as informações que você declarou no sistema. Atenção, porque o modo de comprovação pode mudar de instituição para instituição. A minha, por exemplo, eu organizei para ser tudo presencial e quando eu cheguei lá eu descobri que era online, era um pouco mais simples. Então se atente, procure saber como que vai ser para já deixar tudo separado. E uma outra dica, se a faculdade demora para te responder ou não te responde, vá pessoalmente, foi o que eu fiz. E tire as suas dúvidas pessoalmente, é muito melhor. Os documentos exigidos para esse processo da CPSA e para o agente financeiro estão todos descritos na portaria 209, mas para facilitar eu criei um e-book para vocês, tirando todas as dúvidas, explicando tudo que eu estou falando nesse vídeo, um checklist de documentos para você não esquecer de nenhum. Eu vou deixar um print aqui na tela, que você pode bater um print também, mas se você preferir, é só pegar o link que vai estar aqui na minha bio. E aproveita, porque ele é totalmente gratuito e eu fiz com muito carinho. Mas voltando ao processo, você leu o checklist de documentos que precisa, leu a portaria 209 e levou todos os documentos para a faculdade.
Neste momento, a faculdade tem um prazo para ela analisar todos os documentos e emitir a DRM, que nada mais é que a Declaração de Regularidade de Matrícula. Com esse papel em mãos, você vai pegar todos os documentos que você separou para o agente financeiro e vai se encaminhar para a Caixa, levando essa DRM, não esquece. E outra dica importante, se você ainda não tem conta na Caixa e deseja fazer o FIES, abra o quanto antes, porque é um processo a menos para resolver lá no dia. E outro ponto importante é que se você não for FIES social e nem ter direito à fiança solidária, você precisará apresentar 1 ou 2 fiadores que a renda bruta somada dê de pelo menos 2 vezes o valor da mensalidade. E se esses fiadores eles forem casados no sistema de comunhão total de bens ou parcial de bens, eles precisarão levar também os cônjuges, porque eles também serão financeiramente responsáveis por esse contrato. Agora, você foi lá na Caixa, levou seu fiador, sua conta está certa, levou DRM, comprovou os documentos, seu contrato vai ser assinado e está tudo certo. Você pode comemorar que você está oficialmente matriculada e oficialmente aprovada com o seu contrato tudo certinho. O próximo passo do FIES é o aditamento. Ele ocorre no semestre seguinte e é um processo de renovação do seu contrato. E para isso existem 2 tipos de aditamento, o aditamento simplificado e o não simplificado. A diferença é que no não simplificado você precisa comparecer ao banco para poder comprovar todos os documentos novamente, assim como levar novamente o seu fiador. O simplificado você consegue fazer do próprio site da Caixa, é muito simples, é tudo online e muito rápido de fazer. O tipo de aditamento vai depender de faculdade para faculdade, cada uma exige ali, mas no geral a maioria opta pelo simplificado. Só exigem o não simplificado quando há alguma coerência nos dados ou alguma alteração bem drástica no contrato. Aí eles vão exigir que você compareça no banco. Mas no geral é online bem facinho. Agora, outra dica que eu posso te dar. A sua coparticipação, que é aquela parte da mensalidade não coberta pelo FIES, somada às taxas, somada ao seguro prestamista, ela só vai mudar quando você fizer o aditamento. Ou seja, prolongue o máximo de tempo que você conseguir, para você ficar o máximo de tempo pagando o valor antigo. Mas atenção, não perca o prazo, pelo amor de Deus, fique dentro do prazo. Mais dúvida, e se eu não for pré-selecionado, o que acontece? Caso você não esteja selecionado na chamada regular, você entra automaticamente na lista de espera. E aqui que entra outra diferença. As convocações no FIES, elas não se dão pela sua colocação em cada curso, mas sim pelo seu grupo de preferência. Lembra que na inscrição você colocou qual que era a sua prioridade, qual que era a segunda, qual que era a terceira? Então, no momento da lista de espera, essa ordem ela é muito importante. Por quê? O sistema vai te distribuir conforme essa ordem. Ou seja, se não sobrou vaga na sua primeira opção, eles vão te colocar na segunda. Se não sobrou vaga na segunda, eles vão te jogar para a terceira e é assim que funciona. Não é uma disputa separada por curso, por instituição. É literalmente eles te colocam onde sobrou vaga, obedecendo essa lista de prioridade que você colocou na inscrição. Por isso, se atente no momento de inscrição em qual será a sua ordem. E aí, vamos supor que você foi pré-selecionada na lista de espera. Você vai ter até 3 dias úteis para declarar interesse naquela vaga e assumir a sua colocação. E um detalhe muito importante é que o MEC não vai te avisar, não vai mandar e-mail, não tem nenhum aviso. Se você perder o prazo, perde a vaga. E aí, vamos supor que você passou, assumiu a vaga, o processo vai ser todo o mesmo. Você complementa a sua inscrição, vai na CPSA, leva os documentos, ela emite o DRM, você vai no agente financeiro, que é a Caixa, e lá você assina o contrato. E aí no semestre seguinte você realiza o aditamento. Bom, gente, eu acho que eu falei demais, mas eu tentei esclarecer todas as dúvidas que eu tinha no meu processo de FIES também. E não se esquece, se você quiser ter acesso ao e-book, por favor, se inscreve aqui no canal, compartilha com um amigo que também pode estar precisando dessas informações e pega o e-book que vai estar aqui na bio. E se ficou alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários que eu vou te ajudar com isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.